Boa tarde, meus irmãos. Começamos hoje uma nova série de mensagens em cima da carta de Paulo aos Efésios, na qual nós ficaremos sobre ela, debruçado nela, pelos próximos domingos desse ano. Teremos domingos especiais, com programas especiais, mas regularmente vamos estudar essa carta ao longo de 40 domingos. Quando você pensa em termos de uma carta, talvez passe pela sua cabeça: não está ultrapassado? Poucas décadas atrás, era comum as pessoas usarem de cartas. Mandar cartas, receber cartas, era alguma coisa que é parte da vida. O carteiro era quase um integrante da família. Mas os tempos mudaram, nós temos sistemas hoje de comunicação imediata. WhatsApp, Messenger, e-mail, etc., faz com que mensagens chegam tão rapidamente e nós vamos estudar uma carta. Além do fato de ser uma carta, produto que nós não estamos tão acostumados nessa geração, tem o fato de que essa carta foi escrita há quase 2000 anos. Por uma comunidade na Ásia, hoje, no território da Turquia. Não estaria essa carta obsoleta? Desatualizada para a realidade que nós temos hoje? O tempo não a tornou inútil? O que uma mensagem de quase 2000 anos atrás pode contribuir conosco? Deveríamos efetivamente dar atenção a essa carta? E se devemos dar atenção a essa carta, por quê? A carta aos Efésios revela, em cores bastante intensas, os desejos, as vontades e o plano de Deus. Plano esse que beneficia, eu diria, a toda a humanidade. De alguma maneira, direta ou indiretamente, toda a humanidade é atingida e beneficiada por esse plano, mas, mais especificamente, um segmento de pessoas é abençoado de uma maneira bastante distinta e especial e diretamente. Toda essa carta aos Efésios ela é repleta de advérbios de intensidade. Você vai encontrar uma quantidade grande de palavras como muito, infinitamente, infindáveis, insuperável, generosamente, inteiramente, tão, tanto e outras, e elas se repetem. Eu queria sugerir, aliás, que ao longo dessa semana você possa observar e documentar isso. Leia essa carta, grife e anote toda a ideia de intensidade que está dentro dessa carta. O fato é que a carta aborda o plano de Deus e como isso nos atinge, como nos inclui. E quando ele fala desse plano de Deus que nos envolve, ele de novo usa palavras para descrever a intensidade desse plano. Veja, no versículo 7 do capítulo 1, ele descreve que esse Deus é rico em graça. No capítulo 3, versículo 8, fala dos tesouros infindáveis que estão disponíveis. No capítulo 3, versículo 16, ele diz: peço que da riqueza da sua glória, vejam, aqui quando fala de Deus e sua atitude, sua postura com respeito a nós, não é alguma coisa que nos coloca nas condições de mendigos que ficam pedindo, suplicando a migalha de Deus. A abordagem que Paulo traz aqui, é uma linguagem marcada por riqueza, da glória, da graça, de tesouros infindáveis. Certamente ele não está falando aqui de finanças.
Mas ele está falando do que está disponível, que Deus tem preparado para nós. Assim eu diria, a leitura, o estudo dessa carta, oferece uma oportunidade tremenda de nós sermos ricamente beneficiados, enriquecidos com o que Deus já nos ofereceu, e pode ser que você nem saiba que Ele tem oferecido. É como se você morasse num sítio bastante simples, rudimentar, e vive cultivando ali a sua alface, criando a sua galinha. Mas embaixo do chão do seu sítio tem ouro. E você está vivendo e tentando sobreviver, mas não sabe que debaixo dos seus pés tem uma riqueza disponível. A leitura, o estudo dessa carta, abrem para nós essa perspectiva de que nós temos uma riqueza, tesouros infindáveis, disponíveis para nosso aprazimento. Assim, o que eu pretendo fazer com vocês nessa noite, introduzindo esse livro, é apresentar as razões, mais especificamente 3 razões, porque você deve se debruçar sobre esse livro, estudar esse livro, ler esse livro, acompanhar as mensagens relativas a esse livro, para você poder entender e desfrutar dos tremendos benefícios que Deus tem para as nossas vidas. Vejam, Paulo começa essa carta dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Vamos orar. Pai Celestial, quero te pedir que nesse tempo que temos juntos, nesse finalzinho de tarde, que nós possamos ser por Ti abençoados com a iluminação que vem de Ti. Que o Senhor derrame sobre nós a capacidade de entendermos o que estamos lendo, o significado dessas palavras. Que possamos não somente entender, mas que nós possamos tomar para nós o que está escrito nessa Tua mensagem. Sê conosco agora, abençoa-nos. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Como disse antes, eu quero apresentar para vocês 3 razões. Minha proposta hoje com vocês é convencê-los a se debruçarem intensamente sobre essa carta para conhecê-la e desfrutarem ao máximo o que ela tem para vocês. A primeira razão que eu quero apresentar para vocês é o remetente dessa carta. Quem é que escreveu essa carta? De quem veio? Seja uma carta, seja um e-mail, quando você identifica o remetente, isso define para você o valor. Se você vai na sua caixa de correio e descobre lá que tem uma carta do banco, grande coisa. Uma carta de uma montadora de automóveis, você sabe que é uma propaganda, você não está nem muito atento a isso. Mas quando você se depara com uma mensagem de alguém que você aprecia muito, talvez alguém que você não vê há muito tempo, uma carta é uma surpresa alegre. Isso define a maneira como você vai tratar com aquela correspondência a partir do momento que você a identificou. Quem é que escreveu essa carta? Isso importa. Veja, quando nós olhamos o versículo 1, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. No capítulo 3, versículo 1, novamente ele vai dizer
Paulo, ele está identificando ali que ele é o autor da carta. Mas naqueles dias existia um problema com essa questão de autoria, que é o mesmo problema que nós temos hoje. Eu me lembro, anos atrás, de ter lido um artigo assinado pelo Jabor sobre a Xuxa. Uma crítica tão inteligente. E ele foi entrevistado acerca do artigo que ele escreveu, e ele fez o seguinte comentário: foi o melhor artigo que eu jamais escrevi. Ou seja, é comum nos nossos dias, não só as pessoas contarem mentiras nas mensagens, nos textos colocados na internet, mas também é muito comum as pessoas escreverem algo e colocarem no nome do outro, que quem sabe isso ganha mais projeção. E isso acontecia no mundo antigo, era chamado de pseudoepigrafia. Alguém escrevia uma coisa, mas vou colocar no meu nome, vou colocar no nome de alguém, em que esse texto ganha projeção e mais gente quer ler. Internamente na carta nós vemos claramente Paulo se identificando 2 vezes. Mas isso era suficiente. Vejam, os escritores e leitores dessa carta, ao longo de séculos, não tiveram dúvida, todos, unanimemente, sabiam e reconheciam que essa era uma carta do apóstolo Paulo. Começou-se a se colocar alguma dúvida sobre se era Paulo mesmo que havia escrito, em meados do século XVIII. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas eu quero somente dar um exemplo. Eles começaram a questionar e comparar certos aspectos da carta, o conteúdo da carta, o estilo da carta, e começaram a questionar, será que foi Paulo? E em função dessas discussões que surgiram em meados do século XVIII, hoje existem pessoas que têm a opinião de que não é de Paulo. Argumentos são levantados, são usados, são refutados, mas ainda tem pessoas que têm opiniões diferentes. Por exemplo, um dos argumentos é que nessa carta existem 42 vocábulos diferentes que Paulo não empregou em nenhuma das suas outras cartas. Parece um argumento forte, mas a consideração e a réplica é: em todas as suas cartas existem vocábulos que não foram empregados em outras cartas. Na média de 39 ocorrências. Ora, se a média é 39, 42 não é nada demais. E assim outras considerações são feitas, mas se nós dermos crédito à evidência externa, isso é, durante séculos, vários e vários escritores reconheciam como sendo material produzido por Paulo. Mas quem é esse Paulo? Paulo era um homem com uma formação notável. Foi educado no meio dos judeus por um rabino chamado Gamaliel. Ele era a elite no seu tempo, na área da teologia, do plano de Deus. Esse homem era instruído e, como judeu que ele era da seita dos fariseus, ele passa a perseguir as pessoas que aderem ao cristianismo. Aqueles que se convertem são perseguidos por ele. E quando você pega o livro de Atos, lá no capítulo 7, capítulo 8, você percebe que ele é uma autoridade, ele ocupa uma posição que lhe permite mandar apedrejar e apedrejar quem havia se convertido. O que ele faz é suficiente para, no versículo 4 do capítulo 8 de Atos, vemos os cristãos, excetuado a liderança, saindo e fugindo de Jerusalém por causa da perseguição. Ele se tornou um ferrenho perseguidor de cristãos. Até que numa ocasião ele tem uma experiência sobrenatural, milagrosa, em que o Senhor Jesus se manifesta a ele, mesmo depois que tivesse subido aos céus, perguntando-lhe: Saulo, por que me persegues? Nessa ocasião, esse homem que era Saulo se converte e passa a ser chamado de Paulo.
vai por 3 anos e fica no deserto aprendendo do Senhor. Esse homem acaba se integrando à vida de uma igreja em Antioquia, na Síria. Torna-se parte da liderança daquela igreja. E com o passar do tempo é enviado pelaquela igreja para as missões que são descritas no livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o Paulo. Essa é a sua origem. E o que ele diz dele mesmo? Ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O que é um apóstolo? Nós vivemos em dias em que as pessoas têm se autodenominado apóstolos. Nós primamos aqui nessa igreja que vocês não nos chamem de pastores. Não nos chamem de reverendo. Porque absolutamente todos nós somos iguais a vocês. E se a autoridade vem de um título, está tudo errado. Se a autoridade não emana de uma vida real com Deus, de que vale um título? Mas, no meio evangélico, há disputa por ser pastor, reverendo, bispo e, quem dera, apóstolo. Pessoas que têm se autodenominado apóstolos. O que era apóstolo? O termo em si, a ideia é simples, é alguém que foi enviado da parte de. Alguém que foi responsabilizado por outro para ir cumprir uma missão. E assim nós vemos esse termo sendo empregado, eu diria, de 3 maneiras diferentes no Novo Testamento. Em primeiro lugar, ele descreve os 12 apóstolos de Jesus. Homens aos quais ele chamou, preparou e os mandou ir e os enviou. Eles são apóstolos. São os 12, o Senhor só chamou 12. Há outros nomes que nós encontramos de pessoas chamadas como apóstolos dentro das Escrituras, como Barnabé, Tiago, Apolo. Também eles tinham sido enviados como mensageiros da parte de alguém. E aparentemente, no caso de Paulo, ele é alguém que também foi chamado para ser apóstolo. Dependendo da corrente, vai entender que ele é um dos 12 ou não, uma vez que um deles morreu, que era Judas. Mas o fato é que ele aqui é conhecido, é chamado de apóstolo, enviado da parte de Deus. Apóstolo também era o termo empregado para descrever um embaixador, alguém enviado por outrem, que tinha a mesma responsabilidade de quem o enviou. Exceto a responsabilidade de nomear outra geração de apóstolos. E quando olhamos a vida dos apóstolos, nós percebemos muitas coisas em comum com a vida de quem envia, do Senhor Jesus. Por exemplo, operaram milagres. Paulo mesmo teve a experiência de ressuscitar alguém. Andou com Jesus e aprendeu com o Senhor. Essas são características de quem é um apóstolo. Assim, um apóstolo era alguém que havia sido oficialmente escolhido e enviado por outro, no caso aqui do Senhor Jesus Cristo, para entregar a sua palavra tal como tinha sido planejada por Deus. Essa posição de apóstolo que ele tem, esse ofício que ele tem, não era alguma coisa que ele tinha escolhido. Veja que o texto diz, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Isso aqui não era a vontade dele. Lembra que eu falei? Ele era um ferrenho perseguidor da igreja. Ele era um inimigo da igreja e do Senhor Jesus Cristo. Até que passa por uma experiência de conversão. Ele é enviado pelo Senhor Jesus Cristo para pregar a comunidade não judaica. Porque ele queria? Não. Ele pediu? Não. Ele apelou para isso? Não. Foi Deus quem o escolheu. É da vontade de Deus. Vejam,
Ele chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 9, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não foi voluntário. Não é que ele tinha vontade de fazer isso. Deus o convocou e colocou com essa função, com essa missão apostólica. Então aqui está a primeira razão por que você tem que estudar esse livro, essa carta. É porque ela é uma mensagem oficial de Deus, dada por alguém que foi selecionado por Deus, inspirado por Deus, e escreveu a mensagem de Deus. Não é uma carta de qualquer um. O apóstolo é o agente humano, mas por trás dele tem Deus enviando essa carta. O conteúdo dela é resultado de uma inspiração, de uma capacitação especial, de uma iluminação especial, de uma revelação especial que Deus deu àquele homem. Essa já é uma boa razão para você se debruçar sobre essa carta. Mas quero apresentar a você ainda uma segunda razão. Os destinatários da carta. Vejam, olha o que diz o texto. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis em Cristo Jesus. Quem eram esses? Há uma outra tradução que diz, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. Quem são esses? Em primeiro lugar, veja que a carta ele escreveu a pessoas que são santas. Mas o que é isso? Hoje, como naquele tempo, se podia tomar esse conceito de santo como algo que em si mesmo tinha uma natureza e uma qualidade diferente. Podia ser um objeto, podia ser uma pessoa em que se identificasse nela uma santidade intrínseca. Entretanto, quando Paulo escreve aqui, ele diz a um povo que é santo, mas ele não é santo intrinsecamente. Ele é santo por causa do que Deus fez. Não é sua própria santidade, mas a santidade de Deus. E ele vai descrever ao longo dessa carta o quê? Que o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, Ele morreu e sofreu sobre si a penalidade dos nossos pecados. Os nossos pecados foram pagos. De forma que agora nós podemos chegar diante de Deus, tal como nós somos. Porque os meus pecados ficaram em Cristo e a santidade de Cristo me foi oferecida, acreditada. Então ele está escrevendo aqui para uma comunidade na cidade de Éfeso, que é chamada de santos, porque viveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, em que conheceram e reconheceram que o Senhor Jesus pagou os seus pecados e agora, sem pecados, estão diante de Deus. Não que não tenham cometido pecados, e muito menos que alcançaram uma condição de impecabilidade. Não, você sabe, eu sei, todos nós somos pecadores. Mas porque Cristo já levou sobre si a nossa condenação, somos chamados de santos. Fomos separados para Deus. A segunda ideia que ele coloca aqui, escreva essa carta ao povo santo, e mais adiante ele coloca fiéis. Essa palavra traduzida aqui por fiéis, ela na língua grega, ela é como uma moeda de dois lados. Um lado descreve o fato de que a pessoa tem fé, crê. E o outro lado da moeda é que ela é fiel. Fé e fidelidade são exatamente a mesma palavra na língua grega. E a ideia é, ele está escrevendo à comunidade que colocou sua fé em Jesus.
e que ao mesmo tempo está andando fielmente obedecendo a Jesus. Não existe só o aspecto aqui de você ouvir uma mensagem e crer, agora que eu criei está tudo bem, tudo garantido, como se crer em Cristo fosse adquirir o ticket de sair do inferno e ir para o céu. Não. Crer em Cristo implica num compromisso em que sua vida vai ser marcada por seguir aquele em quem você creu. Afinal de contas, sendo Ele Deus, como Ele diz que Ele é, sendo Ele o Senhor, como é dito que Ele é, sendo Ele o Rei das nações, como é dito que Ele é, a minha relação não pode ser simplesmente, eu acredito em você e faço o que eu quero. Pressupõe a fé aqui uma obediência fiel, um seguir fiel. Então, o remetente, o destinatário dessa carta aqui, o que é? São aqueles santos e fiéis, e como ele diz ali, em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Não são pessoas que vieram a ser fiéis ou a serem santas por causa da sua habilidade pessoal, da sua natureza, da sua boa natureza. Não. Nós somos santos e fiéis por conta do que Cristo fez. É por causa da sua obra que agora nós somos a comunidade chamada igreja, que é a comunidade dos pecadores que foram perdoados por Deus e colocados juntos dele. Então, a quem ele escreve são aos cristãos que, no caso, estavam em Éfeso. Éfeso era a capital do Império Romano na Ásia. Como disse antes, hoje está em território turco. Os turcos, aquele povo, não estava lá naquela época. Os turcos invadiram aquela região vindo do Oriente no século X. E por muitos anos, em décadas recentes, eles nem têm dado importância para aquilo que existia de tesouros, de ruínas do passado, porque não tinha a ver com a história deles. Mas em tempos mais recentes, alguns séculos, italianos, alemães, ingleses, americanos, franceses, têm valorizado e explorado aqueles sítios arqueológicos, e mais recentemente os turcos perceberam que isso é uma grande oportunidade turística e também têm investido nisso. A cidade de Éfeso, o que é descoberto dela hoje revela a beleza que era aquela cidade. Por exemplo, aqui você vê uma foto da ruína da biblioteca de Trajano. Um prédio belíssimo. Ou, na cidade, você encontrava um teatro que nós não temos em Campinas. 25 mil lugares. Se você estiver naquele centrinho, lá no palco, lá embaixo, onde tem esse indivíduo andando, e pegar um pedaço de papel e rasgá-lo, em qualquer lugar, naquela arquibancada, se pode ouvir. A acústica é perfeita. Não precisava comprar caixa de som. Suas construções revelam internas, painéis belíssimos, cheios de arte. E talvez o que vocês têm de mais familiar nas suas vidas seja essa figura. Essa é a deusa Nike, que dá nome para a marca que nós temos hoje, Nike. Não é Nike, é Nike. Eu sei que se você falar Nike, você é ignorante mesmo, né? Depende da perspectiva, da perspectiva grega, Nike é uma ignorância. E como você pode perceber, a deusa Nike, Vitória, ela tem um desenho, e é isso que inspira a marca da Nike. Suas ruas cercadas de colunas, lugares belíssimos em termos de construção para comércio. Também na cidade de Éfeso, havia a figura da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Assim,
A cidade de Éfeso, além de ser uma capital importante em termos políticos e em termos econômicos, ela era um centro religioso, como poderíamos dizer, talvez, Aparecida hoje. E as pessoas de diversos lugares iam para Éfeso. E ali em Éfeso adoravam Diana, compravam imagens de Diana. O templo de Diana era famosíssimo. Foi destruído por terremoto, reconstruído no IV século. E era visto como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Paulo escreve a sua carta dizendo aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. Só que, curiosamente, algumas cartas, algumas cópias de Éfeso, dentre as mais antigas, não está escrito em Éfeso. Não tem espaço em branco, só não colocou em Éfeso. Além disso, um homem chamado Marcion fez um cânon, uma reunião dos livros que seriam o Novo Testamento, já no ano 130, e seguindo um raciocínio que pode ser bastante questionado, ele não tinha uma cópia que dizia isso, mas ele dizia que essa carta era aos crentes de Laodiceia. Então, do mundo antigo se encontram cópias ainda hoje, que mostram que a carta era aos Efésios, que não tinha um destinatário, e uma suposição baseada num raciocínio questionável, que essa carta fosse aos laodicenses. Creio que não há dúvida que a carta era originalmente e prioritariamente destinada aos Efésios, mas são vários os autores que dizem o seguinte: essa carta era uma circular. Era uma encíclica. O propósito de Paulo era mais do que escrever à igreja dos Efésios, a capital da Ásia. Era escrever a várias igrejas que orbitavam em torno daquilo. Então eu diria, essa carta era uma mensagem para o povo de Deus espalhados naquela região. Eles iam ouvir aquela carta. Eles iriam ler aquela carta. Era uma carta que não era só e especificamente aos Efésios. E essa é uma das razões, uma vez que Paulo tenha gasto naquela cidade, talvez até 4 anos, ele não faz nenhuma abordagem pessoal. Por quê? Uma das razões é essa. Ele conhecia pessoas lá, mas a carta tinha um propósito maior do que ser uma carta pessoal. Era uma circular, que era para toda aquela igreja e é para nós hoje. Essa carta também tem valor para nós hoje. E essa é a segunda razão porque eu quero considerar com vocês. Essa é uma mensagem para você. Veja, eu disse antes, o fato dessa carta ter origem em Deus, através de um instrumento humano, Paulo, e que essa carta foi escrita, primeiramente para aquela igreja de Éfeso, mas era uma circular, isso significa que ela é para você. Essas 2 razões já seriam suficientes para você querer se debruçar e estudar essa carta. Mas eu quero lhe apresentar a terceira razão. E a razão é o que você tem a ganhar estudando essa carta. Que vantagem, que propósito essa carta tem que possa acrescentar a você, que justifique você se debruçar sobre essa carta. Veja o que ele diz no versículo 2. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. O que Paulo está fazendo aqui é fazendo a sua saudação. Ele já se apresentou como autor, destinatário, ele já apresentou a destinação dela. Agora ele faz uma saudação. Saudação essa que tinha alguma coisa de comum naquela sociedade e alguma coisa inovadora.
Quando os gregos cumprimentavam as pessoas, a sua palavra de saudação era kaire, kaire, kairete. A ideia é alegre-se, alegria. Essa era a saudação grega. Paulo pega e faz uma pequena diferença. Ele fala charis. E a palavra aqui é graça. Ele não está cumprimentando as pessoas com alegria. Ele está cumprimentando com graça. A ideia de graça é que esteja sobre você o favor de Deus, o favor que você não merece. O que Paulo deseja ao mandar essa carta é que os seus leitores possam desfrutar do favor de Deus e merecido muito além do que você pode imaginar. Ele não quer o que você merece. Ele quer muito mais e muito melhor do que você merece. E para isso ele usou a palavra charis, graça. A segunda palavra que ele emprega aqui é a palavra paz. Essa era realmente o cumprimento judaico e é até hoje. Se você chegar para um judeu e disser, paz seja contigo, shalom aleichem, ele vai responder para você, aleichem shalom, contigo seja paz. Seria muito bom se eles estivessem pensando em usar essa palavra paz para descrever uma aspiração de tempos mais pacíficos, já que eles vivem no meio de lutas e guerras e ameaças constantemente. Mas efetivamente, o shalom não significava simplesmente ausência de conflito. Enquanto o substantivo shalom significa paz, o verbo hebraico para isso é shalom. E shalom também era e tinha o sentido de saldar uma dívida, de pagar uma conta. Você percebe qual é a realidade quando você tem uma conta para pagar e não pagou? Como dizia um amigo, tem alguém que não larga do seu pé e você quer se livrar dele, faz o seguinte, presta dinheiro para ele não vai conseguir pagar e vai ficar te evitando. A dívida nos coloca numa condição de pouca oportunidade de um relacionamento pessoal estreito. E quando um judeu diz shalom, por trás disso tem o conceito que você não tenha nenhum impedimento para desfrutar do que Deus tem para você. Que você não tenha nenhum impedimento para que você não se aproxime de Deus e não desfrute do que Ele tem para você. Então veja, o apóstolo coloca aqui, eu desejo a vocês, e o conteúdo dessa carta, vocês verão, nos primeiros 3 capítulos, enfatiza tremendamente graça e paz. A carta nos comunica, nos apresenta, nos explica, nos propõe o favor que a gente não merece e a pacificação que nos permite chegar até Deus com toda a liberdade. Essa graça e essa paz, como ele diz aqui, que vem de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Veja, em primeiro lugar, observe, no Deus Pai, ele descreve aqui, vem de Deus, do Pai. E quando ele fala de Jesus Cristo, ele chama de Senhor. E Senhor, em grego, era muito mais do que um título de tratamento. Judeus enfrentaram representantes romanos porque colocaram estandartes em Jerusalém e Cesareia que dizia, César é Senhor. O que significava quando eles diziam que César era Senhor? É que ele era Deus. E por isso os judeus não admitiam aquilo. Agora Paulo apresenta nessa carta o desejo que você tenha da paz e da graça de Deus, da parte de Deus, o Pai,
e do Kyrios, do Senhor Jesus Cristo. A carta vem com essa proposta e explica essa proposta nos primeiros capítulos. E interessante, não podemos deixar de observar, que ele diz assim, que Deus, nosso Pai. Vejam, a coisa se tornou tremendamente pessoal. Não é um Deus distante, que criou o universo e mantém o universo. Não, agora ele está chamando esse Deus de nosso Pai. Em João capítulo 1, versículo 12, mesmo antes, versículo 11 e versículo 12, ele fala que quando o Senhor Jesus veio, ele veio e muitos daqueles que o viram não o receberam. Mas o versículo 12 vai dizer, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem tornados filhos de Deus. Uma vez que vivemos a experiência do encontro real, genuíno com o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Agora nós podemos nos aproximar de Deus como o Pai que Ele é. Não como um Deus distante, inacessível e desconhecido, mas como um Pai que Ele é. Por isso, ao longo dessa carta, dado a grandeza do que Deus tem feito, de nos incluir inclusive na sua família, Paulo vai fazer orações constantes pedindo por alguma coisa. Veja o que ele diz no versículo 17. Lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Ou no versículo 18, ele diz, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam. Versículo 19, também oro para que entendam. No capítulo 3, versículo 18, ele diz, vocês possam compreender, entender, compreender. Nós vivemos em dias, meus irmãos, que igreja tem se tornado, confesso que eu não sei dizer se nós podemos chamar isso de igreja, mas igreja tem se tornado uma instituição que está buscando alegrar as pessoas, divertir as pessoas, entreter as pessoas. E um culto de qualidade é um culto em que você se sentiu emocionado, ficou arrepiado. As lágrimas vieram aos seus olhos. Nossa, que culto inspirativo. Meus irmãos, esse não é um modelo bíblico. Esse não é um modelo de cristianismo apresentado nas Escrituras. Nada contra se arrepiar, vir em lágrimas, se emocionar. Isso tudo é parte da vida. Mas o que Deus tem para nós, Ele propõe para nós nessa carta, precisa ser entendido, ter sabedoria. Precisa de ter compreensão. Quando ele fala, os olhos do coração serem iluminados, você pode pensar, olha aí, Fernando, coração, está aí o coração, a emoção. Só que para eles, coração não era a sede das emoções. O mundo antigo considerava a sede das emoções, ou intestinos, ou rim. Quando você fica bem ansioso, você vê o que a sua emoção faz com a sua parte de intestino e de rim. Coração era visto como o centro da vida da pessoa, e eles sabiam claramente, podiam numa literatura se referir ao coração como a bomba que nós temos no peito, mas em geral ela era empregada para descrever a cabeça, a razão, o entendimento, a compreensão. Então quando ele ora para que os olhos do coração sejam iluminados, ele não está pensando nos olhos e nem nesse coração. Ele está pensando na capacidade de você entender. Por quê? Porque nessa carta ele descreve o plano magnífico que Deus fez, que nos beneficia.
E se nós não entendermos o que Ele fez e o que Ele dispõe para nós, nós estamos perdendo. Então Paulo diz, eu oro para que vocês entendam, que os seus olhos vejam o que é que Deus tem para vocês. Essa é a terceira razão por que devemos nos debruçar sobre Efésios. Ela revela a intensidade do amor e da graça de Deus conosco. Revela qual é o plano que Deus tem que alcança você. Samuel Taylor Coleridge disse o seguinte: essa é a rainha das epístolas. Porque ela traz revelações de coisas fantásticas. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos perceber que existem perspectivas diferentes para assuntos diferentes no que tange a revelação. Em primeiro lugar, existem conhecimentos que são mistérios que Deus não revela a ninguém. Lembra do texto de Deuteronômio que diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que Deus não vai descobrir, nós só vamos entender na eternidade. Por outro lado, há coisas que Deus revela para qualquer um entender. Cantamos há pouco essa mensagem. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Olhar para esse mundo criado, para essa natureza, fala alguma coisa para nós. Quando em 1921 Albert Einstein visitou o Hubble provou para ele e apresentou uma perspectiva diferente do que ele tinha. Até então, ele acreditava que o universo tinha sido e sempre era daquele jeito. Mas o Hubble mostra para ele que nas suas pesquisas, o universo teve um início e ele está se desenvolvendo. Ao entender isso, Einstein disse, eu só queria compreender a mente de quem fez isso. Mais recentemente, um físico famoso, que em várias ocasiões colocou mensagens antiteístas, ele disse que olhando para esse universo, ele tinha que reconhecer que tinha um Deus por trás disso. Essa é uma revelação que está aí disponível para nós entendermos, todos. Mas há um outro aspecto de revelação, que é um assunto que Deus pensou, planejou e manteve oculto por muito tempo e passa a revelar posteriormente essas coisas, como por exemplo com o apóstolo Paulo. A leitura, o estudo, a reflexão em cima dessa carta vai mudar o seu ponto de vista, sua visão de mundo, sua visão de Deus, sua visão de fé. Vai mudar a sua conduta, o seu proceder. Esse livro coloca diante de nós grandes possibilidades. Assim eu gostaria de colocar para vocês alguns desafios para os próximos dias. Na sua leitura do livro, no ouvir as explicações dessa carta, eu queria que você desenvolvesse em primeiro lugar um espírito de dar graças e de louvar a Deus pelo que Ele tem feito, prometido, falado, revelado. Dê graças pela compreensão que você teve. Dê graças porque Deus incluiu você nesse plano. Dê graças por aquilo que Ele está concedendo a você. Crie o hábito de agradecer. Em segundo lugar, leia, ouça as mensagens, memorize essa carta. Eu já tenho algumas pessoas que já assumiram o compromisso de decorar essa carta. Para apresentar a vocês esses estudos, eu tenho me debruçado tanto sobre o texto grego que eu já percebi que algumas partes eu já decorei em grego. Estou com medo de tomar a decisão de ter que decorar a carta toda em grego, mas eu gostaria. Decore essa carta, familiarize-se com essa carta. E por fim, ore.
Ore. Ore para que você possa entender, absorver, compreender e desfrutar do que está apresentado nessa carta. Ore também por mim, para que Deus me ajude a ensiná-los essa carta, porque a beleza desse material é tão grande, que quando eu coloco a mão nele eu só tenho medo de estragar a beleza da mensagem que Deus tem entregue para nós. Quero terminar com essa frase de John Mackay, descrevendo a sua experiência com o estudo dessa carta. Ele disse o seguinte: eu vi um novo mundo, tudo era novo, eu tive uma nova cosmovisão, novas experiências, novas atitudes com outras pessoas, eu amei a Deus, Jesus Cristo tornou-se o centro de tudo, eu fora despertado, eu estava realmente vivo. Minha expectativa é que o estudo de Efésios, seu estudo pessoal, individual, ou o nosso estudo como comunidade aqui, possam marcar e mudar vidas, possam mudar essa igreja, balançar nossas colunas, fazendo grande diferença na nossa compreensão do plano de Deus e no nosso alinhamento com Deus. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade tremenda que temos de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra e aprendermos de Ti. Senhor, que grande projeto, que grande plano que nos alcança, Pai bondoso. Abre os nossos olhos para compreender. Desperta no coração do Teu povo aqui o desejo por conhecer mais desse plano. Inclina os nossos corações, capacita-nos a sermos disciplinados na leitura, no estudo, na memorização. E que o Senhor incline os nossos corações a fazermos, a cumprirmos com o que o Senhor também manda e pede no contexto dessa carta. Ó Pai bondoso, torna esse texto de estudo, esse tempo de estudo da Tua Palavra, dessa carta que vem de Ti, um tempo que efetivamente seja um toque Teu em nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe.